Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião aqui do GAI. Hoje o tema é a paternidade escolhida. Mesmo sem intenção, a decisão de amar e assumir. Esse tema, ele traz muitas reflexões, né? A gente vê que a mãe que entrega, né, aquela mulher que faz a entrega voluntária, ou por algum motivo a criança foi parar no acolhimento, de qualquer forma ela tem um vínculo ali, né? É, tem, vai levar para o resto da vida que gerou uma criança. Enquanto alguns pais, né, o genitor, ele acaba não tendo vínculo qualquer. Muitas vezes não tem vínculo, né? Nem sabe que a criança foi gerada. E em outros casos também, quando um casal se divorcia, o pai também acaba decidindo por não ser pai, né? Mesmo tendo tido um vínculo ali com o filho, tendo vários anos com o filho, ele decide não ser pai. Agora, e na via da adoção? A gente sabe a via biológica. E na via da adoção? É uma escolha. Mas como que vai ser essa construção de vínculo? Desde o início foi uma decisão por amor? Como que vai ser? E hoje a gente está aqui com José Zag para nos contar a história dele com o filho, como que foi a decisão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro, boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Tá bom. Contar um pouquinho da minha história. É uma história assim, eu deixar bem claro que eu não vou em nenhum momento mentir no que eu vou falar. Então, assim, algo vai ser bem claro mesmo. A adoção, para mim, nunca foi algo que eu quis. Nunca foi algo declaradamente, um sonho. Eu nunca busquei por isso. Né? Então, eu já estava em um determinado momento no meu relacionamento com a Paula, no casamento, onde eu já tinha praticamente decidido, não vamos mais ter filhos, vamos curtir a vida. Né? Então a gente estava nesse ritmo, eu estava nesse ritmo. Porém, eu sabia do sonho dela. E eu decidi participar disso junto com ela. Então, assim, parece que é simples. Não foi simples. Não foi simples porque eu tinha que, em dados momentos, ser cobrado de emoção, ser cobrado de reações, né? E eu era frio. Né? Mas para mim, por outro lado, parece meio antagônico. Né? Para outro lado, para mim foi muito simples, porque eu sou muito prático. Então, assim, tá demorando? Não, tá demorando. Deixa acontecer. Os homens são muito racionais. Sim. A gente é emoção, né? Os homens Isso. acabam sendo racionais. Então, assim, na hora de escolher fazer a conversa com o assistente social, fazer toda a parte processual, né? Teórica também. Então, eu fui bem tranquilo quanto a isso, né? Aí, ponto, passou. Né? Chegou. E aí? Tá tudo bem. Também não expus, né? Não tinha assim, nenhuma... Talvez seja internamente eu tivesse algum medo, alguma coisa, bloqueio, não queria algum bloqueio, algo do gênero, mas que eu, por causa desse bloqueio, eu ficasse frio. Mas isso talvez me ajudou, porque eu ficava calmo em tudo o que acontecia. Então, assim, era tudo novo. Né? Era tudo novo. Falar que eu peguei o José naquele primeiro dia e tive assim, que legal. Eu falei, não. Falei, amor, feinho e tá fedido. Que foi isso? Assim, e ele só chorava. Né? E assim, eu sempre fui workaholic. Então, assim, eu tinha que sair do meu trabalho e ali eu olhava no celular, eu olhava para ele e isso ficou. Aí, beleza, passou. Vamos em casa, beleza. Eu, tranquilo, aqueles poucos dias, topando ele ali, né? Aí, de repente, vem o hospital. Aí eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí parece que deu um branco em mim, assim, em umas situações, eu acabo que não me recordando muito, né? Até determinado ponto, né? Até que determinado momento, eu fazendo um vínculo ali, né? Tentando criar um vínculo, mais ou menos assim. Será que eu quero isso? Será que é isso para mim? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo?
né? E o menino com o coração aberto no hospital. E a gente já ciente que para ter a guarda, a gente teria que estar acompanhando e ele está bem. Acho que foi isso, né? Para finalizar finalizar o processo, tudo. E isso, finalizar o processo. E aí, de repente, em um dado momento, dentro da UTI, e ele assim, era mais ou menos assim, era difícil, porque assim, ele me via, não expressava reação. Eu tentava até me aproximar, mas eu era criança, estava dopado, era nenezinho, né? Não tinha vínculo. Eu era como mais um enfermeiro, mais um médico que estava ali a todo momento. Aí até que entrou uma equipe que foi pegar ele para aplicar medicamento, injeção, não lembro o que era. Eu estava com a mão no berço, ele esticou a mão procurando para pegar meu dedo. E olhou para mim, escorreu uma lágrima, porque ele estava entubado. Escorreu uma lágrima e me apertou. E aquilo também me fez chorar. Aí naquele momento parece que foi algo que foi mágico, foi assim, foi construído tudo. Assim, tudo, aliás, foi desconstruído tudo aquilo, né? Tirou toda aquela carcaça, aquela casca, né? Não sei dizer bem o que era, né? E aí a partir dali acabou, mudou tudo. Então assim, eu tinha alegria, então eu falei assim, não vou, eu vou trabalhar, só vou viajar quando realmente for necessário. Vou vir só que eu preciso trabalhar. Falava assim, Paulo, então você fica na parte do dia e eu durmo à noite, então eu ficava à noite lá, acaba nem dormindo, ia para casa do meu sogro, trabalhava lá de dia, cochilava um pouquinho, né? E aí foi. E cada dia que passa foi crescendo, 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 crescendo. Né? Em resumo, minha história é essa. Né? Aí, até vou dar um adendo aí sobre a gente está na fila. Qual é o sentimento do José Zay? É o mesmo. Está demorando? Não. Para mim está ótimo. Na hora que chegar, eu vou ver o que vai acontecer, ué. Mas eu já sei que eu vou ter que aceitar. Como eu tive que aceitar ele. Né? Mas, para mim, tá ali, né? Então, é algo que, lógico, eu tenho algumas coisas mais pessoais da minha família, que eu quero quebrar um ciclo. Meu bisavô era filho único, minha avó é filha única, meu pai é filho único e eu sou filho único. Né? Então, assim, eu quero quebrar esse ciclo familiar também, eu tenho isso em mente. Né? Então, uma oportunidade boa. Mas o meu sentimento é esse. Então, assim, o que eu falo, o que eu posso falar assim, para quem está aqui, está vendo o que é pai, muitas vezes o pai ele entra descontente. A mulher quer muito e o marido não. Né? Acho que primeiro é o seguinte, a gente tem que avaliar o casal. O que é o casal? O que é mais importante? Eu não entrei nessa jogada porque eu amo minha esposa e faço tudo por ela. Né? E se é uma coisa do bem, não tem por que dar errado. E também não tem por que a pessoa não dar abertura para aceitar isso. Porque tem muita gente que vai, faz a birra, cara feia, e não aceita, bate o pé, ou vai em determinado momento, depois ele vai, ele desiste, ele não quer, ou ele coloca um monte de regras para não conseguir, né? Ou, que é o pior, às vezes eu acho, às vezes, inclusive lá na BID, deu para perceber isso. Né? Às vezes a pessoa ela não quer, você olha assim, tá nítido que ela não quer, que ela tá ali por obrigação. Né? Então, assim, não tenha vergonha, se exponha. Então, a Paula, desde o primeiro momento, ela sabia. Ela sabia qual era, o que eu achava, o que eu entendia. Ela me respeitou, não me cobrou, e foi tudo bem. Porque eu sei que tem muita gente que entra no processo de adoção achando, assim, não digo por obrigação, mas forçado. E aí eu acho que a probabilidade de dar errado, ela é muito grande. Porque não é fácil. Não é fácil. Assim, para mim hoje está tudo fácil. Né? Se eu for olhar para trás, a sensação que eu tenho é que foi tudo fácil, lindo e maravilhoso. Não me arrependo de nada. Mas se a gente for analisar tecnicamente, passo a passo,
Mas eu quero abrir um parênteses, aproveitar que chegou um pai aqui também. Mais um pai aqui. Eu acho que na paternidade em si, independente da via biológica da adoção, é diferente para o homem e para a mulher. Sim. Não, na paternidade, independente da via, é diferente. A mulher, ela já tem lá os primeiros sentimentos, já atrasou a menstruação, já tô com o corpo estranho e tal. O homem, ele vai fazer o quê? Primeiro, quando eu acho que a mulher conta pro marido, pro namorado que tá grávida, o cara vai lá, lasquei, vou trabalhar de noite. E ele vai mergulhar ali, trabalhar de noite. E a mulher, vê se eu tô muito errada, Felipe. E a mulher tá lá, vamos comprar carrinho, vamos decorar o quarto, precisa não, viu o convênio. E o cara, ele quer o quê? Ele quer saber se a grana vai dar, se o sustento da casa vai dar. Ele não vai ficar com a sensibilidade à flor na pele igual fica uma mulher grávida. Ele não fica. Primeiro que o hormônio dele não muda. E segundo que a função dele é sustentar, não é ficar ali, será que vai ser bonitinha a bochechinha dele? Será que o macacãozinho azul é o mais bonito para sair da maternidade? Ai, meu Deus. O homem não, ele tem que ser prático, né? Essa é a função dele na família ali. E eu já conversei com algumas pessoas e teve pais que quando chega a criança tem ainda um momentinho ali, né? Um delay ali. Porque é diferente, a mulher tá ali no parto, sentindo a dor, o homem ele tá ali como um apoio, né? E aquilo que eu falei, é um apoio a princípio da mulher, e ele tem que ser o apoio da mulher, porque se a mulher não tiver apoiada, quem vai cuidar da criança, né? Então ele é aquele apoio ali da mulher, e na cabeça dele, eu acredito que meio que inconsciente, né? É segundo plano o filho. Só que tem mulheres que percebem isso e às vezes cobram. Mas eu acho que acontece natural. E vai ter um momento que ele vai falar, não, que amor maravilhoso o filho. Só que eu acho que é uma coisa que a mulher começa a construir já na gestação. E na adoção eu percebo também que a maioria dos casais que eu conheço, estou falando a maioria, não todos, é a mulher que quer adotar. O homem, ele tá mais assim. Só que ele é a segurança da família, né? Então tem todos, acho que aqueles pensamentos. Quanto vai me custar de trabalho isso? Como que eu vou conseguir educar uma criança que não é do meu lar, que vem de fora, tem todo esse pensamento, né? Que daí são temas que a gente já discute aqui para desconstruir. Mas eu acredito que todo esse medo, talvez, né, que você tinha, viria também com a gestação biológica, também viria. Eu não sei se é medo ou foi, no meu caso técnico, né? Se foi medo ou foi frieza. Eu não sei analisar. Eu não sei dizer. Mas eu acho que essa frieza, então, que seja... Tem muito a ver com o histórico de vida de também, também. Independente da via, né? Da via. Sim, lógico. Não tem jeito. É diferente para o homem e para a mulher. E eu imagino que na via biológica mais ainda, porque que nem você falou, a mulher tá com hormônio lá, a flor da pele. O homem, a vida dele segue normal, ele pode comer o que ele quiser, ele tá controlar o peso, ou comer para engordar a criança. Para ele, a vida dele tá normal. A mulher já tá com dor no corpo. De qualquer forma, na adoção tá gestando também, que é sim. No processo, saber... Normalmente é a mulher, né? Sempre a mulher tá à frente, né? A mulher que normalmente se coloca à frente disso tudo. Não é isso? É isso. E vou fazer uma pergunta aqui. Para enfatizar o que eu gosto de falar aqui. Qual foi, o que eu posso dizer, a porcentagem de ajuda que você teve de frequentar grupo de apoio? Total. Isso eu falo que a BID, onde que a gente frequentou, foi fundamental para... Desconstruir também. Não. Me orientar. Orientação. Eu soube lidar com tudo. Assim, eu só fui desconstruído esse sentimento de frieza. Sou bem categórico de dizer que foi só naquele momento que ele pegou, que eu falo, aí é sentimento mesmo. Quando ele pegou. Mas talvez com a BID você sabia que isso poderia acontecer, né? Porque a gente falava sobre isso. Sim. Já sabia que não existe. Orientação. A gente já sabe o que vai acontecer, então você sabe que vai passar aquilo lá, né? Que vai passar.
fala, nós chamamos de explicar para as pessoas, por que vocês frequentavam a BID na época? Sim, a BID, na verdade, é o Projeto Vida, que fica dentro da BID em Indaiatuba, porque na época não tinha o grupo de apoio aqui em Itu, então a gente ia uma vez por semana lá em Indaiatuba, ainda vai umas 3 vezes por ano, a gente vai ainda para lá. Lá foi muito bom, foi assim, deu para discutir vários temas, várias situações, né, que acontecem realmente. Então, assim, tem coisas assim que foi falado dentro desse grupo de apoio que até hoje vem à tona. Por exemplo, uma criança, não adianta a gente preparar o quarto para ela chegar. A gente não sabe qual é a situação dela, né? Então, assim, uma coisa que o Roberto ele falou lá, até hoje marcou muito, né? Uma cama linda, maravilhosa, e quando chegou a criança estava dormindo no chão. Por quê? Porque ela estava acostumada a dormir no chão. E foram meses para ela aceitar dormir na cama. Exato. Então, assim, às vezes você está acostumado... A falta de preparo gera também, né, a frustração da criança que não está dormindo na cama. Vira uma bola de neve, né? A criança se sente cobrada, né? E isso já me fez linkar com uma outra situação, que não tem nada a ver com o grupo de adoção, mas que está dentro da sociedade. O que é? Uma vez a gente estava jantando e dentro da nossa imaturidade, né, tinha uma outra pessoa na mesa, né, todo mundo comendo camarão na beira da praia, lula, ou seja, peixe ali, coisa. Eu quero arroz, feijão e ovo. Lembra disso? Uhum. Mas por quê? Estava acostumado a comer. Era uma criança que só estava acostumada a comer aquilo. Não conhecia. Não conhecia. E naquele momento a gente pré-jogou. Eu pré-joguei. Eu olhei e falei, nossa, ó, brinca e tirei essa porra, você não sabe o que é bom, não sei o que, mas eu fiquei... Quem faz isso, onde vai? Você entendeu? Então, assim... porque assim, o José, as pessoas olham pra gente e vai falar, não, mas José é opção. Mas como essa pessoa não tinha mais condição financeira tão bem, então o que acontece? A gente já pré-julga, tá vendo? É por causa disso, porque não tem condição financeira, então só come arroz e ovo, né? Então, aí entra, isso começa a linkar um monte de situações. É uma outra fala, eu estou tentando lembrar aqui, que eu falei até na palestra da BID, que é sobre carro de leilão. Eu estou tentando linkar para não ficar sem contexto aqui, eu não estou achando, não estou lembrando. É que ele fala que o José é carro de leilão. Não é só o José. Só que a gente precisa entender que na adoção a gente tem que ter essa ciência. É justamente isso. Embora também na via biológica também, acontecimentos, né? Mas assim, você não sabe a história, você vai ter que abraçar e reformar o carro, reconstruir, terapia, ensinar a comer dependendo da idade, ensinar a gostar de algo. Exatamente. Não tem jeito, a gente precisa entender que não vai, que nem a gente já ouviu aqui, né, Van? Mas me ligaram uma criança que era muito problemática. Teve muitos problemas na família de origem. Então, não vai ter comercial de margarina. Porque senão ela não tinha saído da família. Exatamente. Então, assim, se o carro foi pro leilão, é porque algum problema teve. Né? Então, assim, você está comprando, o carro pode estar bom ou não. A princípio, quando a gente fala isso, é meio duro, assim, mas todos os homens na sala, mas todos os homens na sala, eu coloquei isso justamente para eles. Todos entenderam a explicação. Todos. Você dá o lance e arrematou, também não pode resultar. Também, É justamente isso que eu falei. E daí você vai ter que correr atrás de arrumar o carro. E é a mesma coisa na adoção. E a gente sabe que tudo pode ser reversível, né? Tem psicólogo aqui, que a gente sabe que com boa orientação, tudo pode ser possível. Mas nunca vai existir um cenário, como eu falo, de comercial de margarina. Embora nem na via biológica tem, né? Sim, a gente sabe, né? Também, cada vez. A fala dele é muito importante quando ele fala da frieza, mas eu não acho que era frieza, era a forma de olhar a situação. Como foi bom ele ser assim, porque você imagina... Equilibra, com certeza, com certeza. E mesmo antes, na ansiedade da espera também.
Mesmo a ansiedade da espera. Você já pensou um casal que os dois estão naquela ansiedade da espera, com quase depressivo, com crise de ansiedade? Como que faz quando o telefone toca? Hã? Afunda o barco. Sintoma de remédio, os dois? Entendeu? Então, é importante. Eu acho que... E por isso que eu falo, o papel do homem, ele é esse. Ele é a base mesmo, pensante, né? A estrutura pensante do negócio. É a mulher que vai pensar lá no quadrinho do quarto, que perfuminho vai passar na criança. O homem, ele é mais prático. E não é sobre ter frieza ou não. Teve uma vez que eu cheguei a falar pra ele, parece que você não quer adotar. Daí ele falou pra mim, não, é que cada um reage de um jeito. E tá tudo bem. Hoje eu entendo isso, né? E tem que ser assim. A partir do momento que eu fui, a gente conversou, a gente foi, assinou, mesmo não tendo a vontade de adotar, eu estava ciente, já tinha decidido. Isso é uma coisa importante. Exatamente. Eu não fiquei, vamos dizer, embirrado como muita gente. Talvez é o mesmo caso de um casal que engravida sem o desejo, não estão juntos, e o pai fala, não, eu vou registrar, eu assumo. Mas não que ele esteja querendo ter aquele filho e tal. E muitas vezes pode construir uma relação boa, mesmo assim. Ou não. Mas vai passar por um processo. Sim, mas se for, vai ter que passar por um processo. Você acha que aquele cara, ele vai passar os 9 meses amando o filho dele que tá na barriga da outra lá, que ele não convive com ela, que não é o amor da vida dele, que não é a mulher que ele casou? Não vai. Mas pode ser que eu comecei, né? Pode ser que quando a criança nasce, ele se afeiçoe e escolha ser pai. Mas pode ser que ele tome a decisão de não, eu vou assumir a responsabilidade, né? E ele fez isso, ele assumiu a responsabilidade. O amor, a gente tem N provas que é construção, não tem jeito, gente. Não tem jeito, o amor, ele é construção. A gente vê passando aqui na frente e ele babando. Ele baba. Ele é doido, deixa eu ver. Ele baba, né, Joquinha? Não, parece que é incrível. Na BIT semana passada, sábado passado, né? Sábado agora, eu tava falando dentro da sala, a Paula não tava. De repente, do nada, eu tava falando sobre ele, sobre a minha história, tudo. E chegou. Todo mundo ficou assim, caramba, parece que você chamou ele. Diz que ele tava escutando ali na porta e entrou. E não tava longe. E não tava longe, a gente tava do outro lado da estrutura. Que coisa, né? E eu acho que a preparação do grupo, ele vem, como a Vanessa falou, que cada um vai ter a sua percepção do que você viveu. E o grupo de apoio, eu acho que ele é importante até para isso. Porque o Zag vive uma paternidade que ele não teve. Totalmente diferente. Só que foi construção do que a gente aprendeu, né? Do que a gente conviveu entre nós. É uma construção. E eu acho que acredito que no grupo de apoio, porque se não tivesse o grupo de apoio e ele ficasse fechado só no que ele viveu, talvez seria mais difícil ainda, né? Eu acredito que eu não teria conseguido. Tenho certeza. Eu não teria, porque assim, eu ainda sou para muitas coisas, assim, intransigente. Então assim, ou é ou não é, e ponto, eu não abro brechas, né? E eu não era, assim, flexível. E o grupo de apoio me fez ser flexível. Me fez ser, enxergar que tem um lado bom, enxergar pensar, onde... Né? Pensar, é tudo, né? Porque cada caso é um caso, né? Não tem jeito, cada situação é uma situação. E essa roupinha aí do José? Isso ficou linda, mãe. Que é pastel. É isso. Qual que era a pergunta que alguém tinha aqui? Era mais ou menos isso que meu filho... O que você sentiu? Né, quando você viu ele? Quando você estava sabendo que ele ia chegar, assim. No momento que ele ligou, né? No momento que eu falei. Nossa! Viu? Eu tenho um negócio para fazer aqui. Tem um boleto para pagar. Né? Ele quando tem que ver? Quando tem que ir lá ver? Nossa, mas tem que ir assim. Ponto. Simples. Mas tem que a gente está conversando. Não, quando que tem que ir lá ver? Quando liga, tem que ir imediatamente. Não, cada caso é um caso. Mas aí, assim, eu queria conversar com ele, né?
Dele não, vê lá quando que vai ver. Isso. Você tinha a expectativa que ele reagisse de uma forma. Isso. Sim. O jeito dele. A compreensão dela foi fundamental também para a gente ter mantido tudo, né? Tudo na linha. Porque se ela tivesse me cobrado, talvez eu teria espanado. Ou julgado, né? Porque também daí tem aquelas... Às vezes a mulher julga o homem falando aqui, ele não tá afim, você não quer, você não me apoia, não sei o quê. O seu e quando comportamento chegar é a criança, quando eu faço tudo sozinha, quando chegar só eu me animo com essa situação. Quando chegar a criança vai ser mais difícil, né? Mais difícil. Então, acho que é importante a gente entender. E acho que é a mesma situação na via biológica, né? Aquilo que eu falei, a mulher tá lá, não tem como ela julgar que o cara saiu jogar bola, continuou com a rotina dele de jogar bola, e você teve que parar de treinar. Quem tá grávida é você, o cara vai seguir a rotina dele, tá tudo bem. Né? Deixa ele jogar mais um pouco, enquanto ele consegue dormir. Que é outra coisa, né? Que é outra coisa também. E que também pro homem deve ser tão mais difícil também. Porque se você for parar para pensar, ele perde o sono, mas não é tão fisiológico quanto a mulher que tem que amamentar. Né? E ele tem que estar ali. Tem que acordar, tem que apoiar. Ou mesmo que ele não faça nada para apoiar, ele acorda com choro, com a mulher se mexendo dentro da casa. E é diferente, o sentimento é diferente. Eu acho que a gente precisa sempre, porque o que eu escuto muito, quero adotar e meu marido não. Tem que conversar, tem que alinhar, vir, participar. Porque com o grupo desmistifica muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu acho que aí tem que partir um pouco mais, eu acho que muito mais da relação do casal. Também é outra coisa importante. Muito mais a relação. Porque o casal, o casamento eu acho que se tem um sinônimo, um verbo, né? O verbo ceder. Se não ceder, não dá. Você vai ter, o homem cede mais, né, Felipe? Cede muito mais, né? Mas se não ceder, não vai. Não vai. Então, ceder à vontade. Lógico, você tem limites, né? Mas eu acho assim, a adoção é uma vida. É um passo muito sério. Né? É uma vida. Então, se um dos dois está com intenção de adotar, tem algo maior aí. Né? Então, assim, não é um desejo de comprar uma bolsa, não é um desejo de trocar um carro, né? Uma casa. Não. É uma vida, né? É uma escolha, vai mudar tudo. Né? Então, assim, é algo muito forte. Então, assim, eu acho que se um dos dois está com vontade, eu acho que tem que ser muito forte o outro desejo para falar não. Você pode colocar limites. Ela quer 5, eu falei, eu aceito mais um. Né? Limites até dá. Mas A sua fala de uma dúvida, porque uma dúvida não, uma reflexão que a Débora comentou aqui. Quando você falou, é uma vida, para adotar tem que pensar muito. Mas quando a biológica também deveria ser assim. Sim, mas não é. Aí sai fazendo filho da família. Vamos fazer um filho, como é que eu fiz com ele? Acabou de conhecer o namorado. Quem tá me pedindo para ter um filho? Então, essa é a parte boa que às vezes eu falo para quem quer adotar, de participar do grupo de apoio, né? Porque tem esse apoio aqui. Porque quem é na biológica, né? Não tem. Aquilo que eu falo, quem tá na via biológica, a gestante, faz tudo a parte técnica, né? Vamos dizer assim, tem que ir lá fazer pré-natal, faz exame, ver o convênio, onde que vai ser o parto, que horas que vai ser o parto, a parte técnica do negócio, tudo assim. Mas e aqui? Aqui a gente prepara aqui, né? A dona do assunto é você, mas você está falando da classe A e B. Classe C para baixo não vai fazer nada disso. Vai, lógico que vai. A maioria não faz. Né? Amor, independente se é no SUS ou no convênio, a pessoa se programa para ir. Piorou que tá, tudo bem, ela não vai fazer a parte técnica, mas piorou que ela vai fazer a parte emocional. Não, que eu falo assim, que ela não faz nem isso e não vai fazer nem a outra parte, é isso que eu tô dizendo. O negócio Sim, piorou. Mas o que eu quero falar é da importância do grupo, de aproveitar o grupo. Porque é um big de um apoio, uma big de uma preparação psicológica, emocional, que na via biológica não tem. Não tem. Tem grupo, parece mulher para como amamenta, como troca fralda, mas ninguém fala assim,
sabe que você vai ficar a noite sem dormir? Não tem Você nem- sabe que não o tem- casal, né, não vai ser mesmo a Sabe que o vida filho do vai casal? saber? Não, e também não tem assim grupos assim de pais É isso que eu tô dando falando. um exemplo, É. por exemplo, vamos supor, às vezes romantizando a gestação. Ao invés de uma criança, por exemplo, sei lá, com uma anomalia congênita, uma Exatamente. cardiopatia. Mas você veria, então não tem isso. É exatamente isso, é isso que eu quis dizer. Que o mundo, no geral, está preocupado com a parte técnica, né? Eu digo assim, física, mas a reflexão do que é a maternidade, do que é a paternidade, não tem. E todas Não as tem. possibilidades podem surgir da maternidade, né? Da paternidade. Sim, não só na vida de Ao adoção. É. longo do resto da vida, né? É. E o quão é importante, como ele falou assim, ó, a partir do momento que ele assinou o que ele queria, ele, assim, ó, ele não conseguia ser além do que ele era, então, emocionalmente falando. Mas o quanto que essa decisão foi importante, porque a gente tem a tendência de querer que o outro sinta como a gente. É, né? sim, Que sim. tem as mesmas emoções, as mesmas reações. Não, ele foi prático e responsável. É. Eu quero, mas não necessariamente eu vou conseguir, porque ele não consegue ir além daquilo, né? Joquinha. Eu vejo que ele teve uma decisão madura e responsável. Olha, a vontade, o que a Paula falou é o que eu tô falando, né? Nem tudo a gente vai estar com vontade de fazer. Né? Mas tem Principalmente decisões pra que quando a Mas gente tem decisões que precisam feita. ser feitas E seguir a risca, né? Sabendo do que poderia. E quando você toma a decisão, né? A gente assumir um trabalho qualquer que a gente assume, né? Assumiu ser psicóloga. Vai ter paciente que para você vai se afeiçoar mais, vai ter uns que vai ter aquele, não, eu fechei o contrato, eu vou ter que atender, né? Só que você é responsável, você assumiu esse trabalho. Então é mais ou menos isso, você assumiu ser pai e mãe. Só que aí é outra coisa, né? Que eu acho que a adoção, embora as pessoas falem, se a gente começar a refletir, que ela é um risco maior no quesito de uma doença, de alguma coisa. Sucre, tá levando? Pode? Tem copo lá? Acho que tem, ele vai levar pra lá. Se você parar para pensar, primeiro tem uma fala que a Jéssica fala, né? É a única via de paternidade e maternidade certeira. A biológica, você pode não engravidar, você pode perder a criança. A adoção, uma hora vai vir o filho, certo? E tem uma outra coisa, na via da adoção tem toda essa preparação e você pode escolher o seu perfil. Então não é assim também, você não sabe o que vai acontecer, não, você pode se preparar e você sabe o que vai vir. Porque o filho biológico gerou, veio uma anomalia, o que você vai fazer? Na adoção você ainda pode falar, não aceito doenças X, não aceito idade X. Né? Então só que é o se preparar, né? Para aquilo que você ser responsável pela escolha que você fez, seja ela qual for, né? E como assim falou, na via biológica não tem responsabilidade na maioria das vezes. Não tem. A pessoa engravida, acha que está preparado, esquece que vai ficar anos sem dormir, com o peito doendo, o marido tendo que trabalhar muito. Por isso existe a adoção, porque não tirariam das vias biológicas, né? Também, exatamente. Você começa a pensar, uma bola de neve, né? Os irresponsáveis, talvez, ou os que não desejaram, ou os que não souberam lidar com a vida biológica, ou por questão até de saúde, ou de drogas, né? É que pedem os filhos biológicos. Então, para a adoção também cuidado. É isso mesmo. Sim, tem que tomar. É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, alguma coisa? Mais alguma pergunta? Vocês estão bem quietinhos. Certo? Você quer fazer alguma pergunta pro papai? Sobre adoção? Você faz pergunta pro papai. Papai está palestrando hoje. Ou fala alguma coisa pro papai. O que você quer falar pro papai hoje? Mas tá ligado? Tá ligado. Vai aparecer lá.
Olha lá pra câmera e Olha fala, pra câmera e fala alguma coisa pro papai. Que vem do seu coração, bem legal. Jesus! Jesus! Mas não tá ligado? Tô vendo. Tá ligado aqui, ó. Tem que entrar com Então é isso. A Sibeli quer passar um recadinho, né, pra todos. Nossa tesoureira. Nossa tesoureira. Bom, pessoal, a gente já falou com algumas pessoas, né, no grupo do WhatsApp, e falamos também aqui presencialmente que nós estamos precisando de alguma ajuda aqui na questão do caixinha, né, do nosso caixa, do GAI. Nós não precisamos de muito dinheiro, mas nós precisamos algo para manter os encontros, né? A gente contrata monitoras para estarem aqui com as crianças durante os encontros, para que os pais possam estar assistindo às palestras, né? Sempre temos também nosso lanchinho aqui, o nosso pastelzinho, então nós temos alguns gastos e nós precisamos de Pix, né? Que nos ajuda a manter tudo isso. Sim, como nós também somos, né? Nós temos o GAI, ele tem CNPJ, ele tem obrigações também legais aí, como em razão do seu estatuto. Nós temos até impostos para pagar, já chegou imposto já desse ano, então isso ajuda tudo, tá bom? O Pix, a chave do Pix é o celular, tá? A gente vai colocar aqui em algum lugar aqui da imagem, vai ter um QR Code, ou é o celular, vai estar escrito também o número, nós contamos com a ajuda de vocês. Qualquer ajuda é bem-vinda, tá, gente? Não fiquem achando que precisa ser R$1.000 por mês, não precisa. Mas se quiser, a gente tá aí. Mas pode ser 20, 10, 20, 30, quanto você puder ajudar, já faz a diferença. Obrigada a todos, uma boa noite. Agradeço, José Zag, por compartilhar a sua experiência, né? Eu acho que pode ajudar muitos pais aí na tomada de decisão, que é uma decisão muito responsável, né? Muitas mães a entenderem as atitudes dos pais. E as mães a entenderem as atitudes aí dos pais, dos maridos. Então é isso, muito boa noite a todos e até a próxima.